livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 a 8. O tema da mensagem: vida sob o trono de Deus, debaixo do trono de Deus. Nós não vivemos uma monarquia, ou seja, o Brasil não tem um rei, uma rainha. Nós não somos regidos pelo trono, decisões reais, a monarquia. Talvez nem sabemos o que isso significa realmente. Mas o crente é aquele que tem um rei. Jesus é o nosso rei. E soberanamente Deus está entronizado entre querubins, serafins, entronizado sobre todas as coisas. Não temos um rei em nossa nação, mas nós temos um rei em nosso coração e nossa vida. Uma vida debaixo do trono de Deus. Como é essa vida? O texto de Isaías, de 1 a 6, de 1 a 8, nos ensina algumas coisas sobre uma vida debaixo do trono de Deus. Como está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma vida sob o trono de Deus, debaixo do trono de Deus, regida pela autoridade de Deus, a autoridade real, soberanamente, Deus e Rei, sobre essa vida, não é regida pelas circunstâncias. Eu acredito que nós estamos no século 21, que as circunstâncias mexem com todo mundo. A bolsa de valores cai, as pessoas entram em pânico. Todo dia sai uma notícia e colocam multidões em pânico. Inflação, a água subiu, os impostos subiram, a gasolina subiu, ou seja, as circunstâncias produzem tribulação nas pessoas, comoção.
Dependendo da notícia, do evento, da circunstância, o dia está bem ou não. Dependendo da circunstância, o casamento está bem ou não. A vida está bem ou não. Ou seja, as vidas estão sendo regidas pelas circunstâncias. Por isso, são vidas que a qualquer mudança são alteradas. O humor é alterado, a fé, o ânimo, a alegria, o contentamento, a própria felicidade, que é esse contentamento de viver bem. As coisas são alteradas dependendo das circunstâncias. Não é por acaso que hoje se fala muito aí, até que o dinheiro vos separe, em relação a casamento. Ou seja, perdeu o trabalho, ou ficou pobre, adeus o casamento. Por quê? São vidas regidas pelas circunstâncias. Mas aquele que está debaixo do trono de Deus, regido pelo trono de Deus, não vive pelas circunstâncias. O texto bíblico diz: no ano da morte do rei Uzias. Ora, a circunstância em Israel com a morte do rei, qual é? Caos pleno. O rei havia morrido. Já pensou? O seu rei, a autoridade máxima, de quem você esperava a ordem, a direção, está morto. Certamente foi um ano de caos, um ano sem direção, um ano de perspectivas nulas. Por quê? Foi justamente o ano que o rei morreu. É um ano que não se espera muita coisa. E o que Isaías diz? Nesse ano é que ele viu o Senhor. Mas é justamente assim. A vida que está sob o trono de Deus, regida pelo trono de Deus, pela autoridade soberana de Deus, em dias maus, em tempos maus, em circunstâncias adversas, em anos ou ano não proveitoso, ela vê a mão de Deus, sente a mão de Deus, vive na perspectiva da mão do Senhor. É diferente da vida regida pela circunstância. Não vê nada de bom, não tem nenhuma perspectiva, anula-se a esperança. Por quê? Simplesmente está indo conforme o momento. Mas não, é diferente a vida que tem o trono de Deus por referência. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, diz o profeta Isaías. E você pode dizer também, no ano em que parecia tudo perdido, foi aí que eu me levantei. No ano que parecia que eu não tinha nenhuma oportunidade, foi justamente nesse tempo em que Deus foi oportuno. Porque as circunstâncias, para quem vive debaixo do trono de Deus, quem faz é Deus. Não é o homem, não são as empresas, é o Senhor que faz. O tempo oportuno.
Está tudo perdido? Não. Porque Deus ainda não falou, Deus ainda não agiu, Deus ainda não decidiu a respeito. E no ano da tragédia pode ser justamente, e será, o ano do começo, do recomeço, para quem vive debaixo do trono de Deus. Segundo, a vida sob o trono de Deus tem a visão de Deus. Não tem somente a visão do momento, somente a visão do homem, somente a visão do pessimismo. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso é visão de Deus. Todo mundo olha para o trono e vê o quê? Trono vazio. Trono do rei que foi morto. Trono do rei falecido. Isaías vê o quê? Um rei soberanamente sentado no seu trono, altíssimo, sublime, que preenche céus e terra, majestosamente reinando, soberanamente estabelecido. Vida sob o trono de Deus tem a visão de Deus e vê e lança essa visão de Deus justamente dentro das circunstâncias que parece que não são de Deus. Vê o que Deus vê. E vê principalmente Deus onde ninguém vê. Israel está de luto, ano perdido, ano da morte do seu rei, trono ainda não estabelecido. Um novo rei se assenta, ninguém sabe o que vai acontecer. É o novo rei, ninguém sabe a filosofia dele, ninguém sabe o que será. Muitos reis já passaram que no final foi dito: não andou conforme o Senhor, não seguiu a Deus, foi perverso nos seus pensamentos, nas suas obras, e muitas vezes foi alívio para Israel a morte dele. Outro rei senta-se no trono. Qual será a filosofia dele? Como ele reinará? No final da vida dele, o que se dirá? Foi bênção ou foi maldição? Ninguém sabe. Tudo ainda está para ser construído. Vida que está debaixo do trono de Deus tem a visão de Deus para esses momentos. Não se desespera, não entre em pânico, porque olha para ver o Senhor em tudo isso, e vê Deus em tudo isso, porque Deus está em tudo isso. Ele é soberano, Ele tem o futuro nas mãos, Ele decide todas as coisas de tal forma que o fio não cai de cabelo, não cai de nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Você vê assim, enxerga tudo isso no ano da morte do rei. Terceiro, quem tem a vida debaixo do trono de Deus, reconhece a soberania do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está
cheia da sua glória. Quem é regido pelo trono de Deus, pela majestade do Senhor, reconhece: Deus é soberano. Ele é Senhor dos exércitos. Em vão vigia as sentinelas, os soldados, a cidade, se o Senhor não proteger. Em vão guarda, em vão se edifica uma casa, se o Senhor não edificar. Ele é soberano. Todas as previsões são inúteis se Deus não estabelecer o futuro, porque Ele é Senhor do futuro. Ele está sob controle. O crente é aquele que sabe: Deus é soberano, tudo está sob controle. O caos se instalou como um redemoinho na vida. O crente faz como Jesus, dorme. Lembra de Jesus na tempestade? O barco afunda, não afunda. Os discípulos chegam para Jesus, Jesus está dormindo no meio da tempestade. E os discípulos dizem para Jesus: Senhor, será que não percebe que estamos perecendo? E o que Jesus diz? Homens de pequena fé. Ou seja, você tem a vida debaixo do trono de Deus, estás debaixo da soberania de Deus e acredita que tudo está sob controle, então durma. Está tudo caído ao redor, durma. Se acalme, mantenha o coração no lugar, porque Deus está sob o controle. A questão é: você está no controle de Deus e onde Deus está controlando, ou está no lugar em que Deus simplesmente deixou à mercê da tempestade? Barco com Jesus não afunda. Vida com Jesus não afunda. Crente que tem a vida sob o trono de Deus, que é regida pela autoridade do Senhor, reconhece: Ele é soberano. Um fio de cabelo caiu? Deus, eu sei, o Senhor foi quem permitiu. Um pardal se alimentou? Deus, eu sei, foi o Senhor que deu comida. Uma flor do campo nasceu? Deus, eu sei, foi o Senhor que vestiu. O Senhor está soberanamente envolvido em toda circunstância, em toda atividade, em tudo que é, que se faz e que existe. O crente confia. Quarto, debaixo do trono de Deus, o crente sabe-se carente. Aí diz Isaías: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem vive debaixo do trono de Deus e tem Deus como Rei e Senhor dos exércitos é carente. Sabe-se carente, precisa da misericórdia de Deus desde o nascer do sol até a noite chegar, e durante a noite sabe que ao dormir Deus dá o pão de cada dia.
Porque se o Senhor não der o pão, faltará o nosso pão. Porque não é a nossa força que produz, é o Senhor que nos dá. Sou carente. Sou homem de lábios impuros. Convivo com pessoas de impuros lábios, mas vivo a graça e a misericórdia de Deus todo dia. Assim é comigo e com você. Claro, diante do rei o que se faz? Simplesmente se sabe carente. Carente. Esses dias foi noticiado que uma garotinha aqui no Brasil escreveu para a rainha da Inglaterra e o assessor dela respondeu, justificando que ela naquele momento não poderia responder, mas que a carta chegou às mãos dela, que ela leu, e a garota deu dicas de moda à rainha, né? Gosta de moda, ela tinha 9 anos. Dicas de moda, ou seja, de vestido, fez os desenhos, e o assessor disse, olha, e ela gostou, ou seja, e ela foi encaminhada até ela. E uma das grandes motivações dessa criança ao escrever a rainha é porque na visão dela, rei e rainha tem grandeza, tem poder, tem força. E para ela isso é um encanto. Nós, os súditos, somos carentes. Nós, aqueles que seguimos o rei, somos carentes da misericórdia, da graça, de tudo que o nosso rei tem para nós. Vida debaixo do trono de Deus é vida carente da glória de Deus. E por último, vida sob o trono de Deus se dispõe a fazer a obra de Deus. Disse Isaías. Então, o 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Debaixo do trono de Deus, envolvido pelo trono de Deus, regido pelo trono de Deus, o crente se dispõe a fazer a obra de Deus. A quem enviarei? Eis-me aqui. É algo automático, imediata a resposta do coração que tem por referência de autoridade o trono de Deus. Se Deus manda, eu não penso, eu obedeço. Se Deus manda, eu não questiono, eu digo: eis-me aqui. Ele é soberano sobre a nossa vida. O Senhor é rei, a autoridade dele é máxima. É ele que faz a lei, e eu obedeço a lei do Senhor. Por isso, vida sob o trono de Deus se dispõe a fazer a obra de Deus. Eis-me aqui. Onde o Senhor quer que eu faça a obra dele, viva a vontade dele, eu só digo: eis-me aqui. Envia-me, eis-me aqui. Faz, eis-me aqui. Executa, eis-me aqui. Usa-me. Sua vida tem sido regida pelo trono de Deus ou pelas circunstâncias?
Você tem tido a visão de Deus todos os momentos? Você tem reconhecido a soberania de Deus em todas as coisas? Você tem sido alguém carente da glória de Deus e dessa autoridade de Deus sobre sua vida e tem buscado? Você tem se disposto a fazer a obra do Senhor? Se for sim, para esses 5 tópicos, sua vida está debaixo do trono de Deus. Você tem um rei, você segue o rei. Se está faltando alguma coisa, é porque ainda é necessária entrega total e real ao rei da sua vida. Conta-se, eu já contei essa história aqui, que certo rei, precisando de alguém para uma tarefa muito longe, pediu para um senhor, e ele disse: mas eu tenho determinado negócio. Hoje a gente diria que era uma empresa. E o rei disse: cuide das minhas coisas e eu cuido das suas. Então, aquele senhor foi embora a serviço do rei. Anos depois retornou. E quando chegou, o rei tinha transformado o seu negócio, a empresa dele, na maior do reino. Não tenha medo de servir ao Senhor. Não se preocupe. Creia. Se você está debaixo do trono de Deus, se você faz a obra do Senhor, Deus fará a sua obra. Você faz o serviço do Senhor e Deus faz o seu serviço. Creia. Viva debaixo do trono de Deus. Vamos orar. Senhor, é possível que a circunstância esteja moldando toda a nossa existência. É possível que tudo em nós esteja tremendo devido às circunstâncias. Mas pelo Teu Santo Espírito, queremos, Senhor, ver o Senhor soberanamente agindo na nossa vida. Em nome de Jesus, destituímos toda e qualquer perspectiva, liderança ou influência sobre nós. E em nome de Jesus, entregamos nossa vida a Deus, para o Teu governo. Entregamos tudo que temos e somos para o governo do Senhor. Para termos, Senhor Deus, uma vida debaixo do Teu altar. Para finalmente poder ouvir a Tua voz perguntando: a quem enviarei? E possamos dizer: a mim, envia-me a mim. Se o Senhor perguntar: contarei com quem? Deus, conta comigo. Seja o nosso Rei, Deus.
se mantenha como nosso rei. Porque queremos ter um rei. E temos um rei. Jesus é o nosso rei. Que Ele reine sobre nossa vida. Que Ele seja Senhor sobre nossas vidas. Sim, Deus. O reinado de Jesus. Amém.